Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas num grave acidente nesta manhã na rodovia entre Paraibuna e Guararema. Mais de 30% dos furtos praticados em Taubaté são de celular. Na maioria das vezes, a falta de atenção das vítimas ajuda a ação dos bandidos. Polícia continua as buscas por detentos foragidos do Penmano no fim de semana. Agentes penitenciários entram em greve em todo o estado. E é grave o estado de saúde do idoso que teve uma parada cardíaca durante evento com o governador Geraldo Alckmin em Campos do Jordão. E outro idoso é atingido acidentalmente por um disparo feito pelo filho. Estas e outras notícias a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Pelo menos 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas num acidente hoje de manhã na rodovia que liga Paraibuna a Guararema. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um caminhão teria perdido o controle do veículo e atropelado um grupo de trabalhadores que fazia ali a manutenção em uma das pistas da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é perigoso por causa de curvas muito fechadas. As equipes estão neste momento no local prestando socorro às vítimas. Você costuma andar na rua com o celular na mão? Ou enquanto espera na fila do ônibus, por exemplo? Aproveita ali para conferir as mensagens, as redes sociais. Pois é, em Taubaté, mais de 30% dos furtos praticados nos 5 primeiros meses deste ano foram de celular. E segundo a polícia, na maioria dos casos, a postura da vítima facilita a ação dos criminosos. Rodoviária Velha de Taubaté. Ponto de encontro ou simplesmente passagem de centenas de pessoas diariamente. Muita coisa acontece aqui entre uma viagem e outra, mas a maioria nem percebe. A companhia do celular desconecta pessoas como a Natália de tudo que está fora do mundo virtual. Embora comum, esse hábito é arriscado e pode transformar qualquer pessoa em uma potencial vítima de roubo de aparelhos. Ocorrência frequente em Taubaté. Por isso, nós convidamos o capitão da Polícia Militar para orientar quem só tem olhos para a tela do celular. Você costuma ficar usando o celular aqui assim enquanto está esperando? Costumo. E você não distrai um pouquinho a atenção com o que está acontecendo ao redor? Não. Nessa postura que ela está tomando, o celular totalmente à vista, embora ela imagina, acredita que está atenta, mas o fato de estar ouvindo o fone com o aparelho à vista, isto para aquele, principalmente para o pequeno furtador, né, aquele que aproveita realmente da oportunidade que nós há pouco falamos, ele vai passar e vai dar o bote. Então a dica que a gente dá, eu não vou usar o aparelho celular, vai, mas de preferência tentar ocultar para tirar da vista daquele que oportunista, você entendeu? Depois dessa eu vou deixar guardado na bolsa. Não é preciso procurar muito. Olha só a Márcia, totalmente concentrada em um jogo do celular. Eu não ligo muito, sabe? Não sou muito, quer dizer, estou jogando, estou me distraindo, mas eu não... Precisa dar valor para o patrimônio da senhora, não é? Precisa ter um pouco mais de cuidado, precisa ficar atento ao que acontece à volta, porque é um aparelho que chama atenção e um adolescente infrator, ele passa e toma esse aparelho da mão da senhora, a senhora nem vê. Cássia também não notou a nossa aproximação. A atenção dela foi toda destinada para a digitação de uma mensagem. Porque a gente fica distraída com o telefone e nem pensa que pode acontecer com a gente, né? A grande maioria dos casos se dá em função da desatenção da vítima, que é o caso que aconteceu com você. Nós chegamos, você quando percebeu, a gente já estava junto aqui de você, né? Então, a dica, a orientação é sempre estar atento ao que acontece à volta. O comportamento da vítima é o que favorece a ação dos infratores. Essa falta de atenção é um dos principais facilitadores dos roubos e furtos de aparelhos. Entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 1.397 furtos em Taubaté. Uma média de 9 ocorrências por dia. E em pelo menos 3 destes casos, o objeto furtado foi um celular. Em um estado com mais telefones móveis do que habitantes, adotar medidas de segurança é fundamental. Mariana aprendeu da pior forma.
O celular dela foi levado em uma abordagem em frente à igreja. Depois disso, o trauma a fez mudar alguns comportamentos. Eu tento esconder o celular, não fico mexendo com o celular na rua, né, à vista. Também olho dos lados para ver se não tem ninguém suspeito, ninguém me seguindo, ninguém olhando. São cuidados que a gente acaba tendo agora devido a esse trauma, né? Além de atenção, outro cuidado é muito importante: ter em mãos o número do e-mail do celular, a espécie de uma identidade do aparelho. A pessoa basta teclar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Quando dá perda desse aparelho, ao fazer o boletim de ocorrência, esse número vem no boletim de ocorrência. Então, através disso, o delegado pede o bloqueio do aparelho. Durante o patrulhamento diário, nós temos os números dos telefones furtados ou roubados. Então, numa abordagem, é uma oportunidade para a gente, de repente, estar resgatando, recuperando um telefone que foi furtado ou roubado. São dicas importantíssimas. E os agentes penitenciários do estado de São Paulo estão em greve por tempo indeterminado. O movimento começou ontem em 9 unidades. A categoria pede mais segurança depois da morte de um agente na semana passada num atentado. Segundo o sindicato, a greve é por tempo indeterminado e atinge cerca de 60% das 163 unidades prisionais do estado. Em toda São Paulo, possui cerca de 35 mil agentes. De acordo com o sindicato, a adesão ao movimento no Vale do Paraíba e no Litoral Norte deve ser a partir de amanhã. Na região, são 11 unidades prisionais, em Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Tremembé e também em Potim. E continuam foragidos os detentos que fugiram no sábado do Pemano de Tremembé. Na última semana, foram 3 fugas registradas na região. Os detentos conseguiram escapar pulando o alambrado do presídio Edgar Magalhães Noronha, em Tremembé. A PM foi mobilizada, mas não conseguiu encontrar a dupla. O Pemano abriga presos no regime semiaberto, por isso não possui muros nem vigilantes armados. 2 dias antes, outro sentenciado que cumpria pena no local também fugiu. A ausência foi notada na recontagem. E no dia anterior, 2 presos da ala do semiaberto da Penitenciária 2 de Potim escaparam depois de cortarem o alambrado. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu processo disciplinar contra os fugitivos e também um procedimento para investigar as fugas. A seguir, continua internado em estado grave o idoso que sofreu uma parada cardíaca no fim de semana durante o evento com a presença do governador do estado. E outro idoso, também de Campos do Jordão, foi vítima de um disparo acidental provocado pelo filho. Agora, a hora certa para você, 1h e 4 minutinhos. A gente não demora.